Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com mais um Até Aqui Entrevista. Ao meu lado, meu amigo Alex Américo. E aí, pessoal? E hoje a gente vai trocar uma ideia com um rapaz, Alex, Diga. que tá fazendo um festival aí em Mogi, cara. Eu conheci no final do ano passado, é o Descambô Festival, né? É um festival multicultural, focado nas coisas do Alto Tietê, Mogi das Cruzes, e é sensacional. Cara, sensacional. Eu acho que isso falta na nossa região aqui de Itaquá, sabe? Sim. Um festival de música, isso é muito bacana. Se você quer saber mais coisas sobre o Até Aqui podcast, né? Toda a rede, o Dois Pontos ou Mais, que é esse programa novo que a gente tá fazendo sobre curiosidades e nerdices e outras coisas também. E também o Até Aqui Entrevista, tem coisa nova vindo por aí, né, Matheus? E Claro. tudo você fica sabendo pelo @o Até Aqui. @o Até Aqui, foco no O. E é isso. Tudo bem, Kaique? Tudo bem, obrigado pelo convite, Matheus, Alex. Estou bem feliz de estar aqui com vocês, porque sou de fato um consumidor do podcast até aqui. Eu sou Kaique Calisto, para quem não me conhece, cria da fusão vasta entre Bahia e Piauí. Sou nascido em São Paulo, criado pelas insurgências diárias de uma mulher nordestina, cabocla, diarista, e de um homem nordestino, preto, metalúrgico e petista. Sou ator, integrante de um grupo que tem 25 anos de vida aqui de Suzano. Sou co-idealizador do Descambô Festival, também do projeto Azia da Poesia, também integrante da Frente LGBT QIA+, de Suzano, que é um pouquinho de quem sou. Bacana. Show de bola. Bora pra entrevista, Matheus? Bora. Vamos lá. Primeiramente, Descambô, um festival de música em Mogi das Cruzes, que envolve também o Alto Tietê. É multicultural, Matheus. Multicultural. São Multicultural. Várias coisas. É além da música, né, Alex? Sim. Primeiro a gente quer saber o seguinte, quem teve essa ideia? Como é que surgiu esse lance do Descambô? Esse festival foi construído a partir de uma inquietação minha e do Matheus, só que é o Matheus Borges, seu xará, que é um dos organizadores e idealizadores do projeto, de construir uma ocupação cultural, territorial, que movimentasse a cidade aqui de Mogi das Cruzes, no sentido de cocriar com cada fazedora e fazedor de distintos bairros aqui da nossa região, né, do Alto Tietê. E claro, é importante dizer que nós criamos antes da pandemia e sem nenhuma ideia de que poderíamos adentrar em uma. Ou seja, eu comprei o mapa de Mogi, fui para casa do Matheus, que é de Brás Cubas, e aí nós sentamos no chão e com alguns totens de um jogo equatoriano, que é de tabuleiro, a gente foi montando o percurso nesse mapa, um percurso dramatúrgico de ocupação da cidade. Como assim? Olha, o festival, ele traz uma narrativa que nós construímos diariamente. Ou seja, ele é construído dentro de um espaço de construção permanente entre nós, assim, sabe, que somos pretos, pretas, trans, travestis, periféricas, lésbicas, gordos, gordas, indígenas, que somos atores, atrizes, cantores, cantoras, escritoras, escritores, performers, cozinheiras, cozinheiros, desenhistas, poetas, poetisas, dançarinos e que produzimos com excelência dentro das nossas quebradas, longe da capital e longe também do centro da cidade que a gente vive. Por isso, construir um percurso dramatúrgico, pensando nas nossas territorialidades. Excelente explicação. Interessante. Então, o Descambô, ele vai muito mais além do que ele quer fazer. Ele traz uma identidade consigo e carrega consigo toda essa fusão de culturas e ideias e jeitos e formas de agir, pensar dentro da periferia e da sociedade. Ele tem essa identidade muito forte consigo. Sim, até porque é pensar que, por exemplo, eu sou um morador de um extremo de Mogi e o Matheus de um outro, né, de Brás Cubas. A gente foi meio que partindo disso, assim, sabe? Dessa construção, de fato, a gente pegou no mapa e desenhou onde teríamos as apresentações, porque a princípio não era Entendi. virtual, né? Era presencial. É importante dizer também
que a primeira edição do Descambou, ela foi contemplada por um edital municipal de fomento à arte e cultura de Mogi das Cruzes, e que na gestão do antigo secretário de Cultura, no início da pandemia, junto com artistas da região, foi criado de maneira efetiva e de reestruturação dos projetos contemplados para acontecer de forma virtual. Ou seja, também garantindo a movimentação artística em tempos pandêmicos, assim. Então, com isso, sentamos eu, Matheus Borges, para quase que transportar o festival que seria presencial para o virtual. E não foi um processo fácil, assim, foi terrível, terrível, terrível. Porque a gente se perguntava, assim, sabe, o tempo todo, como que a gente vai seguir com a ideia de escambo, de ocupação, mesmo à distância? Essa era a pergunta que ficava martelando na nossa cabeça. Teoricamente, fazer um festival por fazer festival, existem vários, né? E aí vocês tinham, não, a gente vai fazer daqui até aqui, a gente vai incomodar, a gente vai preencher esse espaço, a gente vai, falando dos espaços físicos, né? Sim. Aí ficou online, e aí você, pô, mano, não perdeu o sentido? Não é nem, tipo, afirmando, bate total dúvida, Sim. tipo, como é que a gente vai transportar isso, né? E a ideia do festival, né, a sua identidade em si, ela faz com que o cara de periferia lá do extremo se sinta representado. E aí, como é que você chega até ele? Vamos ocupar a live. É mais ou menos isso. De forma virtual, em resumo, é nessa ótica. Mas de forma presencial, é ali o pessoal reunido, comemorando, curtindo na periferia, tornando a quebrada um lugar muito mais tranquilo e harmonioso para se viver. Foi um processo bem complicado, assim, foi difícil. Entre nós, a gente conversou bastante, assim, porque levantando os vários pontos positivos e negativos, sempre se perguntando como que a gente vai construir essa ideia, mesmo longe, mesmo de forma virtual, mesmo à distância. A gente não conseguiu construir isso, essa resposta, sozinhos. A gente conversou com outros artistas para criar esse lugar em conjunto, desde o começo. Como que a gente constrói junto? Porque imagina, a gente é do teatro, a gente é da música, de aglomerar, de estar junto, mas também tinha um outro lado que era pensar que nós estávamos e estamos, no caso, num contexto de pandemia, e realizar o festival também era uma forma de garantir um recurso financeiro para essas pessoas e para nós, né? Que somos artistas, criadores, produtores. Imagino, deve ter ocorrido ao longo desse planejamento e dessas conversas conflito de ideias, tanto entre vocês que estavam organizando, quanto como os artistas que vocês estavam conversando. Sim. Foi fácil conciliar o interesse de todos nesse processo? Quando a gente pensa em criar junto, tudo vira um processo de colaboração mútua. Foi difícil mais pela distância, né? Porque de fato era conversar e dialogar com Sim, várias pessoas via WhatsApp, tudo virtual, né? Horas sim. de ligação de telefone, assim, para a gente se entender, também levando em consideração de que muitas pessoas sairiam de casa pela primeira vez, assim como nós, para gravar. Então tinha esse contexto também, né? Do medo, do pânico da pandemia. Talvez tenha sido a maior dificuldade em si de você pensar, pô, preciso me encontrar ou gravar ou me reunir com alguém para poder fazer isso acontecer numa época que a gente não sabe qual é o verdadeiro potencial da doença, né? A gente Exato. está aqui no ano de 2021, ano passado, o auge da pandemia, que ainda repercute muito forte no nosso país. Tentar gravar, fazer isso acontecer, de fato, algumas pessoas tiveram que se arriscar para conseguir também lucrar, né, para conseguir sobreviver e ter um retorno financeiro com as apresentações e tocar a vida, né, cara? Exato, exato. Se vocês me permitem, eu preciso muito agradecer todos que construíram esse caminho antes de nós, para eu ter a possibilidade de seguir também com esse legado de permanecer contando as nossas histórias e de construir coletivamente, com amor, o peito cheio de alegria, sabe? De esperança, de movimento, excelência no fazer, que é coisa que também a grande estrutura, principalmente política do nosso país, insiste em dizer que a gente não tem excelência no nosso fazer. Nós que somos da periferia, nós que estamos à margem. Sim. Sempre fica uma questão de falta de confiança, né? Uma dúvida que eu fiquei aqui com relação à execução.
Depois que sai lá a autorização do edital certinho, e vocês precisam de fato executar. Quais são os procedimentos depois daquilo? Exemplo, você apresentou algo e ele era, teoricamente, para ser do momento que vocês ganharam o edital. Já era no formato digital ou ele ainda era físico? Não, ele era físico. No começo da pandemia, a Secretaria de Cultura de Mogi das Cruzes, ela se reuniu, assim, sabe, para garantir essa Entendi. mudança, permitindo que a gente enviasse novamente os projetos que haviam sido contemplados, no formato presencial, reestruturando no formato virtual. É sensacional, eu pelo menos fico um pouco surpreso, é a função da secretaria, né? E aí Exato. você vê uma atitude show de bola dessa, de tipo, não, galera, calma aí, a gente tem um plano aqui, vamos tentar transformar isso de uma forma positiva? Ok, não dá para fazer mais físico? Show. Agora vamos tentar com o recurso que a gente tem. E como foi Sim, para você executar essa questão? O foco, pelo que eu entendi do Descambor, é atingir as margens, né? Falar, eu sou da periferia e eu tô produzindo para a periferia e mostrar que aqui a gente faz. Só que aí você vai para um recurso, que é o único que tinha, que a periferia ela já não tem tanto acesso. Como foi para você entender isso e fazer da mesma forma? a gente pensou muito de fato sobre isso, né? De fato, o acesso é bem restrito, muita gente no país não tem acesso à internet, mas o que a gente pensou também levou em conta as pessoas que estavam produzindo isso, que são quase que a maioria das periferias. A imagem do mapa. Eu estou aqui, quebrada X, Matheus na quebrada Y, aí tem o Licim na quebrada Z. Vários artistas, praticamente todos, são de periferias, extremos, assim, sabe? Longe do centro da sua própria cidade. Entre essas pessoas compartilhando nas redes dela, também acessaria a rede dela que está na periferia, mesmo que numa quantidade que seja pequena. Total sentido, né? Porque você apresentou pra gente da periferia para a periferia. O fato de a gente não conseguir chegar em tanta periferia, mas a gente ainda consegue levar essa mensagem. Show de bola. Porque, de fato, nós somos das periferias e somos criadores dessas periferias. Tem um lugar que, de ciclo, mesmo que pequeno, como eu disse, entre os meus ali daquela localidade, que vão ter o acesso e que vão possivelmente trocar com outros, mesmo sabendo que outras não vai chegar em outras pessoas. Sim, é algo interessante. A gente vê um show musical, ou uma apresentação de teatro, ou algo relacionado à gastronomia. Mas quando a gente enxerga isso, é sempre no centro de São Paulo. Nunca é no local onde nós moramos ou próximo. A gente tem que pegar um ônibus ou dois para chegar na estação, se deslocar a partir do trem, chegar lá, pegar metrô, para chegar no centro e ter acesso a cultura que era para a gente ter de forma mais próxima e prática nossa. Uma coisa que eu nunca fez tanto sentido pra mim é ir no Parque do Ibirapuera. Mano, o rolê é gigantesco. Pra chegar lá e ter a mesma coisa que tem aqui em Mogi das Cruzes, sacou? Sim, e tem o Parque Ecológico aqui de Itaquá. Não, peraí, calma Isso eu não lá. conheço. Também não exagera. Para a gente ter acesso a algo de qualidade, a sensação é que a gente precisa sempre ir para o centro para conhecer. Isso. A gente tem alguns locais assim na periferia, mas quais são as características? As características que a periferia carrega consigo, que é uma região marginalizada, esquecida, abandonada pelos políticos. A gente tem um parque ecológico aqui em Itaquá que nem sempre às vezes está bem cuidado e a gente só tem acesso nessa região a partir do centro de Itaquá, certo? E na periferia? Porque para eu chegar ao centro de Itaquá, eu tenho que pegar um ônibus. Tem gente que tem que pegar dois, e por aí vai. E na periferia, como é que funciona esse acesso? Infelizmente não tem. Então, quanto mais projetos existem, melhores para a região. Sim, e tem o sentido inverso também disso, né, Matheus? Da gente produzir muito na periferia, as pessoas do centro de São Paulo ou do centro da cidade que a gente vive, não ir até a periferia. Porque, por exemplo, eu faço parte do grupo Contadores de Mentira, que está ali no Parque Maria Helena, em Suzano, porque ele está dentro da periferia de Suzano. Imagina, o Contador de Mentira tem 25 anos de história. Eu entrei como aluno em 2015 sem pagar R$ 1. Eles me garantiram uma estrutura pedagógica fodida de estudo antropológico, que aí você fala, caralho,
peraí, né? Esse grupo está em Suzano. Hoje, no caso, eu faço parte do grupo, né? Desde 2017. Mas eu entrei e fiquei de 2015 a 2016 tendo um acesso a uma construção social, artística, cidadã, política, dentro das oficinas deles, como artista ou como multiplicadores culturais, sem pagar R$ 1. Tudo bem, eu fugi bastante do assunto, né? Mas acho que eu precisava falar sobre isso porque é falar sobre territorialidade também. E foi também nesse grupo, que olha que insano, que eu já conheci 9 países. Cara, que Foi um grupo de fantástico. teatro independente da periferia de Suzano que me proporcionou isso. A dor que você tem de fazer o Descambou, todos esses projetos que era, pô, mano, eu queria uma coisa que fosse minha, ou que foi do grupo de teatro, pô, é uma coisa nossa, uma coisa aqui da região. Também foi o intuito da gente fazer esse podcast, que eu tava cansado de ouvir realidades que não eram mais a minha, né? Pô, os caras falando, tal. Você vai cair no meio que a ficha, tipo, maneiro, mas eu não vi isso aí, não. Por que essas coisas não são faladas? Porque, exemplo, na minha época de escola, se esse grupo existe há 25 anos, por que não chegou aqui em Itaquaquecetuba a notícia de que tinha um grupo teatral que, por exemplo, surgiam várias coisas, vários aqueles cursinhos mandrakes, né, que tinha, né? Sim. Que, é gratuito um mês. Sempre ia na escola. E por que essas coisas não estão chegando na escola? Você, como dentro desse grupo, você consegue ter um panorama? Por que, exemplo, falando, talvez até chegue agora, mas não chegava antigamente? Olha, de forma prática, assim, e direta, existe uma barreira de fato estrutural que nos impede de chegar nos lugares assim. É um trabalho de formiguinha mesmo. Tinha um projeto Palque Pátio, que foi desenvolvido pela Daniele Santana, ia até as escolas públicas das periferias, por exemplo, de Itaquá. Estava inserido ali. Aí é que está o problema. É o trabalho de formiguinha. A gente chega, 10 pessoas sabem que a gente está produzindo isso. E na época também tinha uma questão que impedia também um pouco do acesso à informação por essas vias midiáticas, assim, celular, o Facebook, Instagram, essas coisas assim. Uhum. Querendo ou não, hoje bastante gente tem como saber que a gente existe e como nos procurar dentro da nossa quebrada aqui. Muita gente não tem acesso à informação. E é um trabalho insano, né? Qual ação que a gente vai fazer agora para a gente chegar mais um pouquinho ali no bairro? Aí vai e faz uma apresentação. Quanto mais nós vamos entrando nos bairros, mais as pessoas vão sabendo que a gente existe, mais elas vão sabendo que a gente produz conteúdo ali que é para elas, né? A forma como existem esses projetos da própria sociedade, do povo para o povo, é algo que não é fácil, né? É algo que, sei lá, tocou meu coração, eu quero fazer isso de forma gratuita, eu quero levar isso para as pessoas. É difícil. Sim. A maioria das pessoas que possuem esse conhecimento mais aprofundado sobre determinado tema entra no mundo capitalista e começam a lucrar, né? Se você quiser fazer parte, cara, você quer estudar comigo? Então você paga. Você quer aprender comigo? Você paga. Você quer ter acesso? Você paga. E essas pessoas que promovem, correm atrás de forma totalmente gratuita, elas dão sangue para aquilo acontecer. Sim. Então, assim, a sensação que eu tenho, tocou seu coração e você decidiu também criar um projeto junto com o seu amigo, né, o Matheus, para levar o Descambou para o público. Sim, e é engraçado, né, porque eu compartilhar com vocês, eu acho que eu vou lembrar. Quase que a mini bio, né, do Descambou. Descambou é a utopia da experiência coletiva anticapitalista, ousando provocar nos sentidos diferentes experiências seculares, afetivas e simbólicas. Acreditamos em compreensões cooperativas e na cultura de escambo como fonte inesgotável de contestação criativa ante ao caos. Cremos no miocárdio das culturas, ainda que desbravando virtuais plataformas. É isso aí. Eu tô aqui com a cola, certinho. Não errou uma vírgula. Você tava com ela? Sim. Olha, acertei. Fantástico. Eu preciso revelar aqui que a gente, nas nossas pesquisas, leu essa bio e falou, olha lá, um comuna.
Eu falei, sem problema, eu gosto dos comunas, vamos lá. Que bom, ai que bom. Agora a gente vai voltar pro Descambô, né? Que a gente deu uma viajada. A gente tá gostando de fazer essas viagens. E voltando pro Descambô. A identidade visual do Descambô é sensacional. Eu sou designer gráfico, né? Ai, que E massa. é muito, muito, muito foda. Nossa senhora. E todas aquelas cores, toda. Nossa, me fez apaixonar pelo perfil de vocês, o site de vocês, sensacional. Fala um pouco sobre esse trabalho artístico da identidade do Descambô e como é que foi essa produção. Primeiro é dizer que o designer foi construído pelo Wallace Lima, é uma pessoa incrível. A gente praticamente foi se conhecendo e se construindo ali juntos a partir desse grupo de contadores de mentira. Ele começou a fazer, acredito que em 2016, os projetos gráficos do Contadores de Mentira e segue até hoje com a gente. Então, como ele é meu amigo, né, e é amigo do Matheus e também um parceiro de trabalho, foi ele que foi construindo essa identidade visual. Sim. E aí foi um trabalho também, assim, longo demais, porque eram horas e horas de reunião. Na minha cabeça e na do Matheus, existia esse lugar do escambo e da troca. E, pasme, e a gente entregou isso para ele. Confesso que ele criou uma arte gráfica, um logo, e esse que se estabeleceu foi o segundo, que foi onde a gente olhou e falou, é exatamente isso. Porque tem a ver com essa relação que nós construímos também, que é da coletividade, Sim. que é da troca, que é disso, de falar assim, olha, participa do meu projeto, massa, participa, na próxima você participa do meu. Então tinha essa interação coletiva que a gente passou para ele e também colocando os quens, as pessoas que participariam desse lugar e como elas iam interagir entre elas, mesmo virtualmente. O Wallace construiu isso, o site é do Rafael, ele também é daqui de Suzano e do Parque Maria Helena. Então foi construído assim, entre nós, né, nessa conversa de como transportar tudo aquilo que a gente estava sentindo com relação à construção desse projeto a uma imagem. Foi criada essa brincadeira das cores, do peixe, sem a obviedade do peixe, tanto que ele criou uma identidade que dentro da nossa cabeça, de fato, tinha um símbolo, que era o peixe como cardume. E ele criou esse ser também se forma em peixe. Então, a gente se demora ali olhando a imagem, porque ela se transforma. Se a gente olha de cabeça para baixo, ela é uma coisa, olhando de lado, olhando pelo outro, tudo tem um significado. Vocês não têm noção do quanto a gente recebeu de retorno, do como atingiu em diferentes esferas várias pessoas. E sem contar que a página do Instagram, ela foi elaborada para ser também não só uma divulgação do festival, mas também como uma parte fundamental do festival. Ela tem quase que um cronograma. E se você parece insano, mas todos os dias a gente tinha uma postagem para que ela se relacionasse simbolicamente ou não com o festival. Tanto que a gente só foi lançar programação próximo do festival. Então, ela tem um contexto também de construção imagética, assim, que foi muito, muito bem pensada mesmo, assim, pelo Wallace. No caso, eu que fui criando, a partir da obra que o Wallace criou, outras imagens diárias para isso, né? Então teve uma sequência, eu tive que trabalhar todos os dias criando materiais gráficos, de certa forma dialogasse com aquilo que a gente estava construindo, que era falar o que era um pouco da construção do festival. Então tudo as pessoas encontram ali. Ela tem que rolar a página inteira descobrindo o que é o festival, né? Uma forma também de eternizar o momento. É uma grande imersão visual, porque você entra dentro de um universo e você entra na página e vai descendo, e vai descendo, e vai falando, caraca, mano, que da hora, olha isso aqui. E vai vendo, e vai descendo, e vai descendo, e você de fato quer ver tudo até o final. Bem interessante mesmo. Assim como o Com site certeza. também tem esse lugar, assim, também inclusive uma plataforma de escambo dentro do próprio site, que foi até que bastante utilizada, assim, sabe? Eu sei dar aula de teatro e preciso e coloco ali. E aí vejo lá que tem alguém que sabe dar aula de violão, então se isso me interessa a ela, a gente trocava. Então rolou isso também.
Eu lembro de ter visto uma imagem, estava até procurando ela aqui no site, que é descambofestival.com.br. É sensacional, é uma coisa que você, se você gosta de arte em si, você vai ficar ali por um bom tempo admirando. E tem um que é a montagem, é uma montagem com todos os artistas que vão participar. E aí tem tudo ali, tudo igual de fato um cardume, igual você tinha falado. Depois foi apresentado o conceito do cardume, onde, né, é mostrado depois. Mas antes ali eu já consegui imaginar dessa questão da troca, da questão da coletividade, tudo. É uma coisa muito bem construída. Por isso que eu queria trazer, pessoal. Obrigado. Eu fico muito feliz assim de ouvir também de fato de parceiros, né? É isso, né? A gente acreditando naquilo que a gente produz, né? Eu fico muito feliz, de verdade, assim, fico até emocionado em ouvir vocês falando isso. Dentro do site tem a revista Descambou. Tá lá para quem quiser ver, tem um conteúdo absurdo assim, e também uma revista que foi diagramada pelo Wallace. Beleza. A gente já partindo já para mais para a parte final. Eu queria saber agora do resultado, né? Como é que foi a questão de acessos, a questão de programação, como foi essa execução? A programação, ela durou 3 dias, quase que ininterruptos, com uma programação gigantesca, com muitos artistas, muitos fazedores de arte, de cultura, e que resultou, assim, num boom, assim, sabe, de movimentação cultural, artística. Falo isso porque esse mês, assim, eu recebi mensagens de pessoas que assistiram praticamente tudo, a maioria delas falando que era como se fosse uma série, e elas foram assistindo como episódios, que elas ficaram super tocadas, emocionadas, motivadas, e isso é o que me deixa muito feliz, assim, sabe? Foram muitos comentários de muitas pessoas, áudios intermináveis de várias pessoas, de todas as nossas redes, comentando como chegou, né? E como chegou de uma forma tão pessoal, assim, sabe? Como se fosse um presente. Isso é, nossa, eu fico maravilhado, assim, sabe, de ouvir. Elas falarem que chegou como um presente para elas. Nossa, isso parece tão sobre mim. E aí eu falar, de fato é, né? É sobre nós. Exato. E aí, a partir disso, né, dessa pergunta, eu confesso que eu fiquei, assim, ó, desestruturado, assim, sabe, de tanto convite aceito por conta da proposta que a gente apresentava. Uhum. Por exemplo, do Ailton Krenak, para quem não conhece, né, que é um líder indígena, um escritor absurdo, assim, um ambientalista, que nos anos 80 fundou a União das Nações Indígenas e que teve um papel importantíssimo, decisivo na Assembleia Constituinte. Teve um discurso que selou a aprovação da emenda constitucional que garantiu direitos aos povos indígenas. E que, no O ano cara é de foda. 2020, quando ele foi participar do festival, ele ganhou o prêmio Juca Pato, que é um prêmio autores que publicam obras de repercussão nacional. É um prêmio que todo escritor praticamente quer ganhar. Ele Sensacional. ganhou. A gente chamou o Ailton Krenak de cara, assim, ele aceitou, e ainda me enviou o número do WhatsApp dele para a gente conversar. Fantástico. E aí a gente convidou o escritor Sacolinha, que é daqui de Suzano, incrível. Ele é escritor, autor de romances e livros, de contos, de crônicas, grande articulador e fomentador de novas ideias de mundo. Morador aqui de Suzano, acho que ele lançou em 2019, Dente de Leão, A Sustentável Leveza de Ser, é um livro incrível de crônicas. É só para quem quiser também, assim, é só buscar nas redes, ele vende por ali pelo Instagram e etc, pelo site. Na pandemia, ele lançou um livro que é Entre Amar e Morrer, Eu Escolho Sofrer. E aí a gente falou assim, mano, a gente quer ver Ailton Krenak e escritor Sacolinha conversando, trocando ideia. E foi Muito uma bom. troca absurda. Foram 2 horas de conversa que imagina a gente que estava gravando, né? O Ailton Krenak lá em Minas, porque ele estava isolado na aldeia, né? E o escritor Sacolinha aqui. Então a gente gravou via tela, né? Vou confessar, eu chorei muito, assim, porque eu não estava na câmera, o Matheus que estava fazendo a mediação e tal. Então eu chorei muito. Puta merda, eu chorei pra cacete, assim, era vendo duas pessoas que de fato que eu acredito, sabe, confio, e o como a troca entre essas duas pessoas foi potente também entre elas. E aí, imagina, seguindo assim a linha de raciocínio da programação. A gente chamou o Lissim, no qual eu também tive a oportunidade
de dirigir a performance dele, né, o show dele, Uhum. que ele é um morador aqui de Suzano, da periferia de Suzano. No caso, ele fez a abertura do show da Jupe do Bairro. O Lissim é um grande artista, ele canta demais, assim, ele fez um show incrível. Aí, na sequência, no caso, seria a abertura para o show da Jupe do Bairro, que é, para quem não conhece, ela é uma cantora incrível, é da periferia, ali no Capão Redondo. Ela fez o show do Corpo Sem Juízo, que foi o primeiro EP dela que ela lançou, com a direção, tipo, da Bad Sista, assim, sabe? Ferrada, com vários feats, assim, sabe? Tipo, sei lá, da Linda Quebrada, que eu sou fanzaço, assim, tipo, da Daisy Tigrona, do Rico da Maçã, do Mulambo, vários artistas. Então, tiveram várias pessoas, assim, sabe? Tipo, aqui de Mogi das Cruzes, a Lígia do Céu, que é uma artista visual absurdamente incrível. Primeiro show que a gente gravou, sede da Congada de Santa Efigênia, em Mogi das Cruzes, que é um grupo de tradição. Eu fiquei tomado, foi a primeira gravação de todas. A gente iniciou, de fato, abriu as portas com a gravação do show da Congada de Santa Efigênia, onde, no caso, eu chorei muito, porque é de uma força ancestral, cultural, e a gente gravou na sede deles, que é na Quebrada também, ali de Brás Cubas. Enfim, aí os shows, por exemplo, que a gente gravou no Teatro Vasques, e é importante dizer que a gente gravou com todas as medidas de segurança possíveis, assim, sabe, por conta da Covid. A gente tinha todo um protocolo a seguir, então era sempre com muita segurança, assim, sabe, garantindo a segurança de todo mundo. E a gente gravou o Rodrigo Góes. Ele é um MC incrível. Aí teve o show do Nível de Cima, do Thiago Costa, todo mundo aqui de Mogi. Aí a gente teve a participação da Uma Luísa, que é de São Paulo, mas era da quebrada aqui, Nazes, Itaquera, por ali. A gente teve show da Renata Rosa, da Dea Trancoso. A gente ofereceu oficina por 2 dias. Do Lucas Bandeira e da Amanda Chaptisca, oficina de teatro e oficina de canto com o Brendo de Lima, ele é de Poá. A gente recebeu 3 cozinhas. Uma foi o Canto de Cabocla, que é um centro cultural. A gente recebeu elas, né, como cozinha colaborativa, ensinando o processo de feitura da jaca, ou seja, fazer uma carne vegana, uma carne de jaca. Então elas fizeram essa oficina e aí a gente teve uma troca de diálogos assim com a Maria Moranga e a Manjericão Cozinha, falando sobre economia criativa, o processo delas ali, né, da cozinha vegana, que é um papo incrível também. A Letícia Galo, por exemplo, que é aqui de Mogi, é uma fotógrafa espetacular, que fez uma exposição de fotos, como ela fez ao vivo, então ela interagia com as pessoas que estavam assistindo, foi emocionante demais, assim, sabe? E aí também a gente recebeu espetáculos de teatro, por exemplo, um da Jéssica Nascimento e do Alexandre, que é da Companhia Liruê de Histórias. E também um espetáculo infantil do Chile, muito, muito Tipo, do insano, assim, nada. sabe? Tipo, o espetáculo do Chile. Infelizmente a gente não conseguiu colocar legenda, mas enfim, teve uma apresentação ao vivo do espetáculo chileno. A gente recebeu saraus, assim, poeta Seu Zé, que é um grande poeta aqui de Suzano, a Jo Freitas, uma grande poetisa, uma artista, uma atriz, uma apresentadora incrível, a Maria Isabel, que é uma dançarina absurda, assim. Aí tivemos outro sarau com o Acme San, que é de Mogi, Silas, que é daqui de Mogi também, fez uma exposição de desenhos, a Daíse Serena, que é uma escritora, produtora de audiovisual. Nossa, foi muita gente mesmo. E se eu esqueci de alguém, por favor, me perdoe, mas já deixo também aqui o agradecimento por essas pessoas terem topado entrar numa Eu, loucura, assim, eu total de tô, construir. eu tô extremamente Diga. surpreso. A sua memória tá muito boa. Consegui lembrar tantos artistas assim e por um primeiro acredito que já foi um sucesso. Agora eu quero saber mais um pouco como é que tá a previsão para esse ano da segunda edição do Descambou. Então, Ah, não. Lá vem. Lá vem. Conhecemos essas palavras aí. Diga, diga. Tá bom, vai. Crava essa faca no nosso peito. olha, eu só acredito em coisas que se continuam, que se alteram, que estejam vivas ali no sentido de permanecer na crença. Uhum. Eu tenho um carinho, de fato, assim, um carinho enorme pelo Descambou. Eu tenho depositado energia demais, assim, pela continuação dele, seja na captação de recursos, no desenvolvimento da escrita, do projeto em si, Uhum. e no pedido de patrocínios para que a gente possa ter uma segunda edição, quem sabe, esse ano. Ok. Deixa
Um ar de mistério. Ar de mistério, ok, tudo bem. Estamos ansiosos. Eu tava aqui Para prendendo a os ansiosos. respiração. Mano, como assim não vai rolar? Deu tão certo, deu tão... Tem que rolar, tem que rolar. Tem que rolar. O Até Aqui tá aberto também a qualquer tipo de ajuda. Obrigado. Agora a gente vai pro nosso quadro final, Matheus. Sim. Você lembra qual que é? Lembro. Já partindo para a parte final, você que é um morador de Mogi, que sempre se confunde como morador de Suzano, qual é a coisa que você mais gosta na cidade de Mogi? Tem um poema no livreto Azia da Poesia, que é do poeta do Matheus Borges, que também é, né, do Descambô, enfim, parceiro. Tem um poema no livreto dele que ele lançou, acho que em 2019. De verdade, eu gosto muito desse poema. As pessoas são mais importantes que as coisas. Nesse sentido, o que eu mais gosto são as pessoas e o quanto elas foram e são fundamentais na minha formação como artista, como cidadão, como agente social, como instrumento propositivo de mudança de mundo. Então, de fato, o que eu mais gosto aqui são as pessoas. Ok. Excelente. Ótima resposta. Agora a gente vai para a segunda resposta. O que você mudaria em Mogi das Cruzes ou na região como um todo, já que você está circulando por todo esse espaço? Nós estamos vivendo assim, tipo, um momento terrível, assim, um tempo absolutamente difícil, enfrentando, assim, sabe, uma estrutura política mesquinha, nefasta, brutal, que sistematicamente vem criando um caminho de devastação, que é conservadora, miliciana, é nojenta, é negacionista. Acho que a minha busca e insistência é na mudança estrutural, assim, sabe, conservadora, racista, LGBTfóbica. Ou seja, precisamos de fato de uma mudança bruta, assim, do pensar e do agir, gerando e garantindo políticas públicas afirmativas, efetivas e concretas, seja onde eu estou ou onde eu sou atuante, enfim, no nosso país como um todo. O diálogo tem sido cada vez mais fechado. Isso que é mais doido. Uhum, A gente exato. quer a mudança, quer falar sobre, mas as pessoas estão sempre fechando a porta para o diálogo. Imagine para a mudança. Propositalmente fechando o diálogo. Veio uma frase agora depois disso, assim, tipo, da Rosa Luxemburgo, que é: por um mundo onde sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres. Excelente. Acho que isso resume muita coisa. Gostei. Vou guardar isso para mim. Kaique, muito obrigado. Foi um prazer conhecer você. Tudo que eu esperava dessa entrevista se concretizou. Conhecer a sua paixão pelo projeto, porque eu vi a paixão de fato por todo o projeto do Descambou. Queria muito conhecer o Matheus, né? Fica talvez para uma próxima. Mas enfim. Kaique, muito obrigado por contar a sua história. Até aqui.